Boa noite. É a grande surpresa das eleições do passado domingo. José Manuel Coelho conseguiu quase 190 mil votos em todo o país. Só na Madeira, mais de 46 mil pessoas confiaram no candidato madeirense à presidência da República. José Manuel Coelho é o convidado do programa de hoje. Muito boa noite, José Manuel Coelho. Boa noite. O senhor teve 46 mil votos na Madeira. Como espera potenciar todo este eleitorado? Olha, em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, eu tenho uma dívida de gratidão para com os madeirenses e os porto-santenses que acreditaram em mim e que apoiaram a minha candidatura, nem só votando, como o que foi mais difícil, assinando as proposituras para eu ser candidato à presidência da República. Agradeço a todos os madeirenses da Madeira e do Porto Santo que assinaram portanto, a minha candidatura. Foram cerca de 8 mil madeirenses e porto-santenses. E agradeço também as pessoas que voluntariamente andaram a recolher assinaturas sem receber um tostão. O Sr. Saúl, o Sr. Rui, da David e Pinhos, e várias pessoas voluntárias que andaram a recolher assinaturas sem serem pagas. E também agradeço às moças que colaboraram na campanha de rua, de recolha de assinaturas, muitas vezes com chuva, em situações difíceis, e que possibilitaram esta grande vitória. Foi uma campanha pequena, mas que deu grandes resultados. Deu grandes resultados. E o que é curioso é que este trabalho, digamos, gigantesco foi feito por estes amigos, e a boa colaboração e a boa vontade dos madeirenses. Eu lamento que não tivesse sido, portanto, contemplado pela própria comunicação social da Madeira. Digamos que a comunicação social madeirense, alguma comunicação social, passou ao lado desta importante iniciativa. Digamos que é a primeira vez que o madeirense se atreve a ser candidato à presidência da República. O Sr. Dr. Alberto João Jardim, que é muito corajoso e que fala muito, ele nunca se atreveu a ser candidato à presidência da República. Nem sequer se atreveu a ser candidato ao PSD Nacional, à liderança do PSD Nacional. Porque o Sr. Dr. Alberto João Jardim só quer ser candidato onde tem poder, onde manda. Fora da sua área de influência, ele já tem medo, não quer ir. E é curioso que eu sei que hoje quem devia de estar aqui numa entrevista, na grande entrevista para a RTP Madeira, era o Sr. Dr. Alberto João Jardim. Mas por causa da derrota que eu lhe infligi aqui no Funchal e em Câmara e não tem a ver com a derrota, tem a ver com questões de saúde também. Não, mas foi mais por causa disso, que ele ficou abalado, na verdade, e ele não esperava realmente este cartão vermelho dos madeirenses. Acha-se com vantagem em relação ao Alberto João Jardim? É isso que quer dizer? Não, ainda mais com vantagem. Eu estou sempre em desvantagem, porque, por exemplo, o meu resultado ainda seria mais volumoso se a RTP Madeira tivesse tratado em pé de igualdade com os outros candidatos. Se me tivesse feito uma entrevista, que não foi feito, mas eu sei que a RTP Madeira está subserviente ao Sr. Dr. Alberto João Jardim, que existe aqui o conselheiro, o Sr. Sousa, da Porto Santo Lano, que é conselheiro. Já vamos esclarecer essa questão. O senhor, como sabe, a lei diz que todos os órgãos de comunicação social devem garantir informação equivalente a todas as candidaturas com vista ao esclarecimento do eleitor. E no dia 26 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições voltou a lembrar a lei e como nós não tínhamos garantia de todos ter entrevista com todos os candidatos à presidência da República, foi só por esse motivo que não o fizemos. Se estivéssemos a fazer a sua entrevista como pretendia na altura da campanha eleitoral, estaríamos a privilegiá-lo. Claro que íamos ser sancionados pela lei, que também a lei diz, e tenho aqui os apontamentos, que dá direito a multa e a pena de prisão. Mas isso é só uma coisa que lhe queria colocar. Se fosse o Dr. Alberto, que ele tem medo, ele não concorre a nada fora da Madeira. Mas se ele se metesse nesta aventura de ser candidato à presidência da República, como primeiro madeirense, eu tenho a certeza que a RTP Madeira dava-lhe logo a entrevista e convidava-me. Porque, repare, fora do espaço eleitoral. Estive nos Açores, e os seus colegas convidaram-me. Portanto, mas se houver alguma denúncia de outra candidatura, logicamente que eles também são sujeitos às regras legais. Não denuncia nada. Mas sabe, já estou habituado a isto, porque já dizia o Cristo,
Jesus Cristo dizia, o profeta na sua terra não tem honra. Eu fui discriminado, mas pronto, eu perdoo. Eu como não há democrata, qualquer discriminação. eu não tenho qualquer animosidade. Não há qualquer discriminação. Na Madeira mas acho que temos que evoluir para que isso não aconteça, porque a nossa democracia tem que evoluir e temos que ter uma comunicação social, uma televisão moderna. Porque senão, teve igual tratamento a todos os candidatos. Madeira segue este figurino, fica sendo o telejardim, fica sendo uma coisa domesticada, como na Coreia do Norte, como naqueles países comunistas. José Manuel Coelho podia ser um candidato também, em vez de ser da Madeira, podia ser um candidato de Beja ou de Lisboa, nós daríamos igualdade de tratamento, assim como damos também a defensor Moura, que nem sequer fez campanha na Madeira. Está perdoado. Bem, mas vamos em frente. Na Madeira ficou em segundo lugar apenas com 6.000 votos do vencedor, Aníbal Cavaco Silva. Ficou surpreendido com este resultado? Com franqueza, eu fiquei surpreendido, porque eu não esperava tanto. Eu esperava talvez vencer em Santa Cruz, mas não esperava porque, digamos, o PSD controla tudo o que mexe aqui na Madeira, controla juntas de freguesia, câmaras, casas do povo, clubes de futebol, bandas de música, tudo o que mexe é controlado pelo PSD. E alguma coisa de muito grave se passou nesse controle que escapou ao controle do PSD para isto acontecer. Isto quer dizer que o povo da Madeira está a deixar de ser conservador, é isso? Não é bem conservador. O povo da Madeira, que tem sido fiel estes anos todos ao PSD, está farto de ver a política do gamelão, que é sempre os mesmos a comer e são só meia dúzia, na verdade. E o povo madeirense, mesmo as pessoas do PSD, começam a ficar fartas. E esta vitória não é uma vitória minha, é uma vitória dos madeirenses e dos porto-santenses. É uma vitória dos madeirenses e porto-santenses, em especial os mais humildes, aqueles que não têm voz. É também uma vitória do PSD, porque grande parte das pessoas que votaram em mim são do PSD. Quiseram mostrar um cartão vermelho ao Sr. Dr. Alberto João Jardim, que ele realmente não renova o partido, é sempre os mesmos. E as pessoas começam a ficar cansadas. Obviamente que também tive votos do PS, muitas pessoas da área do PS e do Bloco. Pronto, essas pessoas também, eu acho que também o PS está de parabéns, o Bloco está de parabéns, a vitória não é minha, é de nós todos, é dos madeirenses. E a espera agora nas eleições regionais potenciar ainda mais estes resultados? Olha, o que nós pretendemos com isto é constituir uma alternativa portanto, à governação do Dr. Alberto João Jardim. Uma vez que o Dr. Alberto João Jardim tem dificuldades em renovar o partido, tem dificuldades na sucessão da sua liderança, e pronto, e os madeirenses já estão fartos da política económica do governo, conduz ao desemprego, ao descalabro financeiro. Digamos que o PSD já esgotou todas as suas soluções para a Madeira, fez as estradas com dinheiro da União Europeia, dinheiro da República e ficou por aí. E nunca consegui dinamizar o tecido económico da região. Nós temos uma população com uma pobreza excessiva, temos 54 mil pobres, pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, e depois verifica-se que esse número de pobres é engrossado cada vez mais. Como é que o senhor conseguia combater esta crise e esta pobreza e também o desemprego? Olha, é fazendo o oposto do que o Dr. Alberto João Jardim tem feito. Porque ele o que é que tem feito? É a política do alcatrão, do cimento, para o Sr. Jaime Ramos encher os bolsos. Porque o Sr. Jaime Ramos é o homem dos 10%. É como o Sukarno da Indonésia, o Suharto. Suharto na Indonésia era o senhor 10%. Tinha que ter 10% de comissão em todas as empresas que vinham para a Indonésia. Aqui na Madeira, em pequena escala, e é isso que se passa. Qualquer grande empresa do continente que vem fazer obras, estradas, arruamentos, infraestruturas, tem que comprar o cimento e o alcatrão ao Sr. Jaime Ramos e ao filhote. Quer dizer, eles vendem o produto mais caro do mercado, o alcatrão mais caro do mercado, o cimento mais caro do mercado, e vendem tudo, que as empresas têm que comprar a eles. Ora, com essa economia, assim, só direcionada para a família Jaime Ramos, para a família dos Sousas, nós não temos uma economia viável, temos uma economia, portanto, só restrita. Está a querer dizer que se fosse presidente do governo, não admitiria lobbies, é isso? Exatamente, porque repare, temos aqui o lobby do Porto do Funchal, está entregue aos irmãos Sousas, da Porto Santo Lanho. Eles manobram aquilo tudo. Tem mais de 100 empresas, várias empresas de navegação, controlam tudo o que entra, toda a mercadoria que entra pela Madeira e absorvem tudo o Posaima, todo o imposto, todo o dinheiro que a União Europeia dá para igualar os produtos de primeira necessidade aos preços do continente, eles engolem aqueles subsídios todos. Porque eles têm o porto mais caro da Europa,
E nós comemos aqui as mercadorias 30% mais caro do que no continente. Basta só referir que uma garrafa de gás nos Açores custa 13,5 €. E aqui uma garrafa de gás são 23 €. É quase 5 contos a garrafa de gás. E porquê? Porque temos os Sousas dos portos, temos um imposto revolucionário que é cobrado ali através dos portos, que é com esse dinheiro que o Dr. Alberto João Jardim vai gastar 11 mil euros por dia com o Jornal da Madeira. É com esse dinheiro dos portos, esse imposto revolucionário, que ele sustenta a Fundação Social Democrata, é com esse dinheiro que ele sustenta a propaganda do regime, para manipular as pessoas. E são os madeirenses a pagar aquilo no dia-a-dia, naquilo que comem. Porque temos o custo de vida mais caro, 30% do continente, por causa dessa coisa dos portos. Está a utilizar um discurso muito crítico, foi com esse discurso que também conquistou alguns votos. Acha que as pessoas revêem-se nas suas palavras e revêem-se nessas críticas que faz? É evidente que as pessoas estão a sentir na algebeira toda esta calamidade. Porque, repare, além de os nossos bens essenciais serem 30% mais caros do que no continente, o nosso pequeno comércio está a desaparecer por erros da política económica do Dr. Alberto João Jardim. Ele está a privilegiar os grupos da SONAI que vêm para aqui e põem supermercados grandes superfícies. Na verdade, o Modelo, Pingo Doce. E agora o Sr. Sá, comendador Jorge Sá, que é um grande amigo do Dr. Alberto João Jardim, está a colocar grandes centros comerciais, grandes supermercados em todos os concelhos. O que é que isso verifica? É o fecho imediato de todo o pequeno comércio das freguesias rurais. E essas pessoas são os novos pobres que vêm se juntar aos outros. Porque, repare, o Sá, o comendador Jorge Sá, abre num concelho uma grande superfície comercial. Fecha 60 pequenas mercearias. Mas são as regras da livre concorrência. Repare, mas aqui na Madeira isso não pode funcionar assim. O Governo não pode deixar que isso aconteça. Porque, repare, o Sá emprega, por exemplo, 100 pessoas e vai destruir 500 postos de trabalho. E essas 100 pessoas que muitas vezes ele vai buscar, em parte são pagas pela Segurança Social, vem portanto, da Direção Regional de Emprego e são empregadas ali. E depois o que acontece? Cada 100 pessoas que o Sr. Sá emprega, ou os outros senhores das grandes superfícies, eles criam 500 pessoas desempregadas. São aquelas pessoas do pequeno comércio que ficam sem trabalho. Já percebemos a sua ideia. Este resultado abre ou não um caminho para uma candidatura sua à presidência do Governo Regional da Madeira? Repare, não existe candidaturas à presidência do Governo. O Presidente do Governo não é eleito. O que existe é assim. O partido, vai liderar uma candidatura à Assembleia Legislativa da Madeira? O partido, a coligação mais votada, é convidada pelo senhor representante da República a formar governo. Naturalmente que ao concorrer pelo PND, o Partido da Nova Democracia, se tivermos a maioria dos deputados, sou eu que vou ser convidado, se for eu encabeçar a lista, sou convidado para formar governo, para ser o governo da Madeira. Mas para isso nós estamos tentando criar uma plataforma cívica. Portanto, o PND não é mais aquele partido conservador de direita do tempo do Dr. Manuel Monteiro, mudou, porque o partido abriu-se à sociedade, hoje é uma plataforma cívica de cidadãos. Ao dizer que estão a criar uma plataforma cívica, isto quer dizer que a plataforma democrática para a qual o PND tinha dado também a sua amé está agora posta em causa? Está a esboroar-se, não é por culpa nossa, porque repare, os partidos da oposição, desde o PC ao Bloco ao PS, e não falo do CDS, porque o CDS é uma bengala do jardinismo. Mas todos os partidos da oposição, propriamente ditas, estão divididos nas suas capelinhas. Eles estão, ao fim e ao cabo, agarrados aos X-taxinhos, aos X-empregos, e não saem dali. E preferem ser sempre pequeninos a constituir uma alternativa ao jardinismo da Madeira. E então o que é que acontece? O PS falou muito em plataforma democrática, mas falou e depois calaram-se. O Sr. Jacinto Serrão anda fugido, o professor Miguel Fonseca, que foi o mentor daquela ideia, também anda fugido e nunca mais falaram nisso. Ora, os madeirenses não vão estar à espera do capricho destes meninos que há 30 anos que andam nisto, a brincar aos partidos, na verdade, e apenas estão a defender o seu tachinho e tal, e portanto, a legitimar todos estes desmandos do regime jardinista, que é muito mau para a Madeira e para os madeirenses. Está a dar a entender que a partir de agora vai assumir ou definir uma estratégia muito mais agressiva, mesmo perante os partidos da oposição? Não é agressiva, porque eu não sou agressivo com ninguém, mas é uma estratégia mais atuante, uma alternativa aos madeirenses. Ora, já tentamos, junto do Partido Socialista, junto do Partido Comunista e do Bloco, uma plataforma de unidade. O Bloco está disposto a isso. Mas o Partido Comunista não, quer caminhar sozinho porque só avança
com a Ordem de Lisboa, tem os seus controleiros do Comitê Central e sem eles nada feito. O PS, que fala muito portanto, na plataforma democrática, mas depois não passa dali, não passa das intenções à prática. E os madeirenses estão cansados desta política e mostraram isso, mostrando um cartão vermelho agora ao regime jardinista, porque hoje, querem mudar. Sousa Manuel Coelho, hoje em artigo de opinião, Alberto Jardim mostrava-se surpreendido pelos resultados alcançados pela sua candidatura, mas diz tratar-se de um voto de protesto da extrema-direita e da chamada Madeira Velha. Que leitura é que faz destas palavras? Isso é uma cortina de fumo que o Dr. Alberto João Jardim pretende lançar aos madeirenses. Mas o Dr. Alberto João Jardim, ele próprio não acredita nisso. E ele sabe que eu não sou um homem de direita, eu sou um homem de esquerda, sou um homem do 25 de Abril e eu não alinho com as ideias de direita. Porque se eu alinhasse com as ideias de direita, pronto, dizia abertamente aos madeirenses. Mas eu, portanto, sou um homem de esquerda, sou um homem da esquerda democrática, sou um homem do 25 de Abril e quero ajudar a Madeira para que tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade mais solidária e uma sociedade onde o cidadão não seja perseguido pelas suas ideias, onde o cidadão não perca o emprego, não seja perseguido no seu trabalho, não perca, portanto, uma oportunidade de trabalho ou de emprego por ter este ou aquele partido. Porque o que se vive aqui na Madeira é uma falta de democracia, um déficit democrático muito grande, porque as pessoas são perseguidas, têm medo de falar, e essa situação tem que acabar, porque queremos aqui um regime Mas democrático. com esta votação que se verificou, no seu caso, o déficit democrático está a esbater-se, então. Começa a esboroar-se. É sinal que os madeirenses começam a perder o medo e querem uma sociedade diferente. Uma sociedade que não seja dominada pelos grandes tubarões do regime. Os tubarões, eu falo do Sr. Jaime Ramos, do Filhote, pronto, são pessoas ali que têm 100 empresas, como os Sousas também têm 100 empresas, e enquanto eles engordam, escandalosamente, o povo madeirense passa fome, grandes necessidades. E repare, a pobreza na Madeira já é tanta que o Sr. Dr. Alberto João Jardim manda cortar o rendimento de inserção. Ele, portanto, como não quer que haja pobres na Madeira, ele é que administra o rendimento de inserção, porque a República põe à disposição os fundos. Paga a todos os pobres que haja na Madeira o rendimento de inserção. Mas então o Dr. Alberto João Jardim, para não mostrar ao país o falhanço da sua política, manda às técnicas da Segurança Social cortar o rendimento de inserção às pessoas rurais, às pessoas nos bairros sociais, enfim, pessoas que não têm trabalho nenhum. E isso é mau. O senhor assume-se como uma voz que pretende derrubar o jardinismo. Se Alberto João Jardim algum dia deixar a política, faz sentido continuar com esta estratégia e com a sua candidatura e com o seu aparecimento na política? Exatamente, faz todo o sentido, porque o Dr. Alberto João Jardim naturalmente que vai desistir, porque infelizmente ele teve um infarto de miocárdio, originado pela intemperança no comer e no beber. Portanto, o Dr. Alberto João Jardim é uma pessoa que não se apercebe que já tem uma certa idade, come e bebe tudo, fuma, pronto. Qualquer pessoa que faça isso, obviamente que vai sofrer as consequências. Eu desejo as maiores felicidades e a melhor saúde do Dr. Alberto João Jardim, mas agora estamos perante um facto consumado. O Dr. Alberto João Jardim vai ter que abandonar a vida política. E se abandonar esta forma de fazer política, a sua forma de fazer política, deixa de fazer sentido? Não, continua, porque a minha política é combater quem rouba os impostos dos madeirenses, e a minha política é defender os madeirenses daqueles que roubam o erário público. Porque é o Robin dos Bosques madeirenses? É mais ou menos isso, porque repare, nós não podemos aceitar que os fundos que vêm da União Europeia e o dinheiro que vem do Orçamento Geral do Estado, que a República nos dá, seja-se embarcado por meia dúzia de tubarões do regime, pelo Sr. Jaime Ramos e o Filhote, que as suas empresas, pelos Srs. Sousas, que as suas empresas, enfim, essa gente que anda aqui enganando o povo madeirense, que nós estamos aqui sujeitos a esses senhores, e por causa do Porto do Funchal, nem sequer temos empregos na nossa região. Acha que os empresários não vêm investir, porque o Porto é o mais caro da Europa, não podem transportar matérias-primas, encarece tudo. E temos, além disso, não é só os portos, o nosso aeroporto é onde tem taxas aeroportuárias das mais altas da Europa. Enquanto Canárias, um avião para aterrar em Canárias são 200 euros. Aqui são 800 euros, é um disparate. Como é que nós podemos concorrer com estes mercados, mesmo ao lado, com preços tão caros? E temos que mudar de política, senão vamos acabar por todos ficar no desemprego e só quem sobrevive é 2 ou 3. Acha que a sua popularidade é consequência daquilo que o senhor chama de jardinismo? Não, a minha popularidade não deriva do jardinismo, porque eu não combato só o jardinismo, eu combato também o engenheiro Sócrates, a política antipopular do governo, combati o Dr. Cavaco, porque é um homem que tem alinhado com a corrupção, tem dado a cobertura à corrupção neste país.
tem protegido a justiça corrupta, porque a justiça em Portugal também é corrupta, aqui na Madeira então é uma desgraça. Por exemplo, houve um caso que eu até falei no Continente e que posso referir aqui. Tivemos aqui um caso que foi a investigação aos portos do Funchal, que estão concessionados aos Sousas. Eles tinham ali uma série de empresas, que eram a engenharia que faziam, para tirar dinheiro para um saco azul, para financiar a Fundação Social Democrata e financiar o PSD, as festas do PSD, a propaganda do Dr. Alberto João Jardim, e financiar o Jornal da Madeira, que é aqui um sumidor de dinheiro. E então o que acontece? Eles, para justificar a saída de dinheiro, junto com os senhores David Pedra e aquela família Pedra, criavam empresas fictícias que não existiam, só existiam no papel, e facturavam serviços também que não existiam. E o que acontece é que o Ministério Público tive conhecimento disso, a Judiciária trouxe do Continente técnicos especializados no combate à fraude e à burla fiscal e financeira, e estiveram investigando as empresas dos Sousas. E descobriram realmente enormidades ali. O que é que acontece? A Judiciária investigou, os cidadãos, os contribuintes gastaram imenso dinheiro com especialistas, e descobriu-se que haveria graves irregularidades. O que é que aconteceu? Essa investigação foi para a mão de uma senhora procuradora do Ministério Público. E a senhora, como estava comprada pelo regime jardinista, guardou aquilo bem guardado, e no último dia, antes de caminhar daqui da Madeira, portanto, arquivou o processo. E aquilo ficou ali, depois caducou e arquivou. Portanto, a justiça aqui na Madeira está feita com o regime, está feita com a corrupção, está feita com os ladrões que roubam os madeirenses. Tem denunciado casos de alegada corrupção, não tem medo de, quando deixar a política, de enfrentar um rol de processo em tribunal? Não, porque eu sou um homem corajoso, eu estou aqui em defesa da verdade. E eu sei que eles estão corruptos. Olha, por exemplo, quando acontece um democrata ser condenado aqui na Madeira, não vale a pena sequer ele recorrer para o Tribunal da Relação. Porque se recorrer para o Tribunal da Relação, tem o Sr. Garcia Pereira e o Sr. Arnaldo Matos, que são o Sr. Arnaldo Matos, que é o educador das massas. O que é que ele faz? Conhece os seus colegas da universidade, que são juízes do Tribunal da Relação, e suborna eles e corrompe. E eles ainda agrava a pena aos democratas. Tem algum processo neste momento suspenso em tribunal? Suspenso? O senhor? Tenho vários. Mas repare, isso a mim não me causa um menor abalo. Mas, por exemplo, e vou só citar para relembrar aos madeirenses um caso que os madeirenses conhecem, que é o caso da condenação do seu professor João Carlos de Gouveia. Ele acusou o Dr. Alberto João Jardim de pertencer à Flama. A gente sabe que o Dr. Alberto João Jardim não pertencia. Era simpatizante, que ele é medroso, não punha bombas, mas era amigo dos flamistas. E ele, como é um fascista, pronto, ele é um fascista que ele nunca se adaptou à democracia. Tem sempre aquelas ideias do tio, do Dr. Agostinho Cardoso, e ele nunca se libertou disso. Até que ele dirigia o Mazuti, o jornal do regime, a Voz da Madeira, e foram os primeiros. Ele e o Tui foram saneados quando veio o 25 de Abril desse jornal, e o jornal foi extinto. Mas repare, o que se passa é o seguinte, é que o Dr. Alberto João Jardim é um homem que nunca se adaptou à democracia. E o que acontece? Quando eles perseguiram o professor João Carlos Gouveia, por causa dessa coisa da Flama, a juíza veio, era uma menina nova, disse, vi que aquilo é uma vingança, aplica uma pena mínima ao professor João Carlos Gouveia, pagar só 1.500 euros de indemnização. O que é que acontece? O doutor Guilherme Silva, que é deputado à Assembleia da República pelo PSD, imediatamente recorreu da sentença para o Tribunal da Relação. E porquê? Porque ele tinha lá amigos, e tinha tráfico de influência nos juízes do Tribunal da Relação, que aqueles senhores não são sérios. E o que é que acontece? De 1.500 euros, aplicaram 35 mil euros ao professor João Carlos Gouveia. E o que é que aconteceu? O professor não tinha dinheiro, eu ainda andei num peditório de dinheiro para ajudar o professor. O que acontece? O Partido Socialista acabou por pagar esse dinheiro. Acabou por pagar esse dinheiro ao professor João Carlos Gouveia. Depois aplicou-lhe um batoque, disse, olha, professor, a partir de agora você já não pode dizer nada disso. E ele calou-se, mas eu cá não me calo, que eu sou um homem livre. Cavaco Silva, a certa altura, disse, a propósito destas denúncias, que esta campanha estava transformada numa vil baixeza, sentiu-se visado nestas críticas? É naturalmente que ele tentou-me visar indiretamente, embora não citasse o meu nome, mas realmente o seu professor tem que explicar aos portugueses muita coisa, que ele aparece muito chamuscado naquela história do BPN, da Sociedade de Lusa de Negócios, e ele vendeu as suas ações de uma forma privilegiada, ganhou 140 mil euros, quer dizer, aquilo ali há muita coisa para explicar. Depois o que acontece é que a Sociedade de Lusa de Negócios era uma holding que tinha empresas, comprava empresas, era uma barriga de aluguer que comprava empresas. Aí onde é que eles iam buscar o dinheiro? Iam buscar ao BPN, o Banco Português de Negócios.
pagavam, era uma duna branca dos ricos, aquilo funcionava como uma duna branca dos ricos. Portanto, as pessoas iam depositar dinheiro e eles pagavam juros acima da média. E depois as pessoas traziam os primos, os irmãos, enfim, toda a gente. Já ouvimos esse argumento na campanha. E as pessoas começaram a depositar dinheiro. E era ali que eles iam roubar o dinheiro, repare, para comprar empresas. Chegar a comprar uma empresa que era do Loureiro, era a Valores Ibéricos, que era outra holding. Que era a Valores Ibéricos, que era do Dr. José Roquete e também do Sr. Dias Loureiro. Aí depois é que recebiam dinheiro de trás da mesa. O Oliveira Costa comprava a preços acima do valor de mercado e comprava com dinheiro, roubava no BPN. E depois o que acontece é que esse senhor fez a maior fraude do século, logo a seguir ao Alves dos Reis, foi o maior burlão português a seguir ao Alves dos Reis, e pronto, aí o que acontece? Os portugueses é que têm que pagar. Aqui está o engenheiro Sócrates a regular que ele faz aos portugueses e aos madeirenses também. Cortam o abono às crianças. Nem o Salazar se atreviu a fazer isso. Cortam o abono. O dinheiro do abono é para injetar nesse buraco financeiro que é o BPN. Depois também corta 803 milhões de euros da educação, corta da educação, a senhora professora Isabel Alçada aplicou já o corte, que é para meter o dinheiro no BPN. Quer dizer, a justiça não prende os ladrões e os gatunos. Os portugueses temos de avançar um pouco mais desta entrevista. Cavaco Silva pediu na noite eleitoral à comunicação social para ajudar a denunciar quem estava por trás das campanhas eleitorais. O senhor teve ajuda nos temas que apresentou ao eleitorado? Não tive ajuda nenhuma, porque são todos estudos que eu tenho feito e que vou lendo nos jornais e vou pesquisando e vendo que é assim. Ninguém me põe estas palavras na boca. Isto é patente e claro aos olhos dos portugueses. Quem é que pagou a sua campanha? A corrupção que existe na Madeira, à volta dos senhores Sousas e dos senhores Pedras e dos senhores Jaime Ramos e companhia limitada, e há a mesma que existe no continente em grande escala, só que a escala é maior. Por exemplo, temos o caso da face oculta, do senhor Godinho, que eles fazem dele um mártir e tal, mas ele daqui a dia está solto. Cá os outros ministros do PS, os ministros do PS, que são corruptos, o senhor Armando Vara, o senhor Godinho tinha negócios com quase todos os ministérios do engenheiro Sócrates. Sim. Se fosse num país da democracia evoluída e avançada, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou num país nórdico, o senhor engenheiro Sócrates não era primeiro-ministro, já estava preso. Sousa Melo Coelho, quem é que pagou a sua campanha? Quem pagou foi os pequenos comerciantes aqui do Funchal, pessoas que me deram donativos e, portanto, no continente gastei pouco dinheiro. Que havia pessoas que se reviam naquilo que eu dizia, por exemplo, pequenos empresários que não beneficiavam dos favores do Estado, que se sentiam perseguidos, que se sentiam marginalizados. Começaram a me ajudar na campanha, me levando de um lado para o outro, me dando transporte, alimentação, reunindo pessoas. Já fez as contas todas? Quanto é que gastou? Olha, o que gastamos lá anda à volta de talvez 3 mil euros. Gastamos foi mais ou menos uns 3 mil euros cá na Madeira para pagarmos as moças que andaram na recolha de assinaturas e pagando alimentação para elas e também as pessoas que trabalharam em levar as assinaturas às juntas de freguesia para serem, portanto, para obtermos o certificado de eleitor. E é curioso que o Sr. Dr. Alberto João Jardim nunca pensava que eu recolhesse as assinaturas. Porque ele pensava que eu não ia conseguir, não é verdade? Mas a determinada altura, quando ele veio, começou a chegar muitas centenas de pedidos de certidão de eleitor às juntas de freguesia, ele viu que havia muita gente a assinar. E ele, numa situação desesperada, mandou publicar no Jornal da Madeira uma fotocópia de uma propositura assinada pela professora Zita Cardoso, que é do PSD e pertence à Associação de Comércio e Indústria de Machico, para amedrontar a senhora e amedrontar todos os madeirenses. Até tentou amedrontar o meu professor, que é o professor Luís Ferreira de São Gonçalo, que já foi presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo 3 mandatos e que foi afastado do cargo por umas bilhardices que houve lá entre o partido. O Dr. Alberto João Jardim afastou ele. E o professor assinou a minha candidatura. Foi meu professor de terceira classe. Pois o nome dele apareceu no jornal. Ele tentou intimidar, mas acordou tarde, porque o povo madeirense já tinha assinado as 8 mil assinaturas. Disse que o PND é apenas uma barriga de aluguer. Com estes resultados, admite haver a liderar este partido? Não, nós lideramos coletivamente o partido. Porque a barriga de aluguer, porque é o seguinte... Nós quem? Nós, o grupo do PND o grupo que dirige atualmente o PND vai capitanear a luta contra o jardinismo e a luta pela alternativa da Madeira. Mas não vamos fazê-lo sozinhos. Nós somos um grupo que está aberto à participação cívica, aberto portanto, digamos, uma plataforma cívica onde todos podem trabalhar.
independentemente da sua crença política ou religiosa, porque nós não perguntamos se a pessoa é comunista, se é do PSD, se é do CDS. Quer lutar por uma sociedade melhor para a Madeira, uma sociedade mais solidária, onde haja mais democracia na Madeira, onde haja mais tolerância, onde os madeirenses não sejam perseguidos por delito de opinião, por uma justiça mais digna, corria com os magistrados corruptos que estão aqui subservientes ao jardinismo, os magistrados do Ministério Público estão feitos com o regime jardinista, à exceção do professor, do Dr. Gonçalves Pereira, o resto é que não presta, está tudo subserviente ao regime. Ora, queremos a separação de poderes, isto é, o poder judicial separado do poder político. E pronto, queremos a separação de poderes, que é isso, os ideais da Revolução Francesa. Só assim é que conseguimos ter uma economia saudável e um país moderno, um país eficiente. O voto dos portugueses em si e em Fernando Nobre foi um voto contra os partidos? Exatamente, as pessoas começam a descrer dos partidos, que os partidos dizem sempre a mesma coisa, têm o mesmo discurso, e os partidos praticamente deviam de ser um espaço de opinião e de debate, que quando veio o 25 de Abril, disse liberdade aos partidos políticos, que antes não existiam a liberdade para os partidos políticos, só existia a União Nacional do Dr. Salazar e havia a oposição democrática, que era uma maneira de ver que era do contra, para prender depois. Com o 25 de Abril, que eu tive o privilégio de participar do 25 de Abril, fui um soldado de Abril, estive em Caçadores 5, em Lisboa, na altura que se deu o 25 de Abril, estava lá a tirar a especialidade, tive o privilégio de assistir ao nascimento do 25 de Abril. Foi a experiência mais enriquecedora que eu passei em toda a minha vida. E, portanto, nós fizemos o 25 de Abril para que houvesse os partidos e os partidos fossem um espaço de opinião, de debate. Mas o que acontece? Os partidos tornaram-se num covilho de aparachiques, de pessoas que chegam para ter emprego e ficam ali já não dão lugar aos outros e dão à renovação. No próprio PSD é assim. Temos ali deputados já com 12 ordenados e estão ali e não dão lugar a outros, estão ali agarrando aqueles tachos. E de maneira que o povo madeirense e também o povo português está farto desta gente. Pessoas de aparelho estão ali apenas só no gamelão, só no som venha a nós. E o povo português e madeirense espera realmente que os partidos deem resposta aos seus problemas e verificam que cada vez mais é mais difícil. É isso que justifica em parte também os 52% da abstenção? Justamente, as pessoas estão desencantadas. E, portanto, a minha luta é captar essas pessoas que estão na abstenção. São as pessoas que já não acreditam. Qual a estratégia? Qual vai ser a estratégia? É a denúncia e o combate frontal. É combater os corruptos, combater... A minha luta não é contra os partidos, não é uma luta ideológica. A minha luta é preto ou branco. É defender quem paga os impostos, quem trabalha honestamente, daqueles que são os predadores dos impostos, os oportunistas, aqueles que vêm para a política para se encher, para roubar. E depois também contra os tribunais que estão corruptos, que protegem os ladrões. Os tribunais só prendem os pequenos ladrões, as pessoas de delito comum, mas já não prendem todas, prendem algumas, e ao cabo da quarta ou quinto delito. E os grandes tubarões que roubam os impostos dos cidadãos continuam impunes. Há sempre alçapões para eles fugirem. E os madeirenses estão cansados disso. Porque aqui na Madeira nós temos recursos suficientes que dão para acabar com o problema da pobreza, para que toda a gente viva bem. Só que existem os tubarões do regime. Tem as sociedades de desenvolvimento, que o Dr. Alberto São Jardim criou, aquilo que está falido, não dá lucro nenhum, e existe só para dar taxos, portanto, aos fiéis do regime. E enquanto há pobreza, pessoas que precisam... José Manuel Coelho, estamos mesmo a chegar ao fim, mas ainda gostava de fazer mais algumas perguntas. Que análise faz dos votos em branco? Foram mais de 191 mil, mais do que aqueles que o senhor conseguiu, que foram 189 mil. Pronto, a análise que eu faço são os tais portugueses que não têm voz, que estão revoltados, que perdem o emprego, são os pequenos comerciantes que veem a sua vida andar para trás e já não acreditam em partido nenhum. E eu, portanto, sou um raio de esperança para essas pessoas. Há um divórcio entre a classe política e o eleitorado? Isso é um divórcio crescente entre uma grande parte da população, que é marginalizada, que já não se revê em partido nenhum. Começam a ficar desencantados e abandonam a política, não votam, ficam em casa, já não votam. E é para essas pessoas que a minha mensagem se dirige, uma mensagem de esperança, uma mensagem de uma luz no fundo do túnel. Porque eu estou aqui na política, não é para me encher, não é para ter emprego, já tenho o meu trabalho, sou pintor. Quando eu deixar de ser deputado, vou para a pintura. E até que eu não estou muito preocupado com aquilo que ganho, porque eu atualmente, 1/3 do meu ordenado é penhorado pelas senhoras juizinhas do regime jardinista, que estão feitas com o regime. Penhoram 803 euros. E eu contento-me com pouco dinheiro. Eu quero é servir a Madeira e os madeirenses. Eu não estou aqui para agarrar taxas ou para agarrar a reforma. Porque, infelizmente, o mal da nossa política, da nossa terra, é nos sindicatos, vem um sindicalista para um sindicato, fica lá toda a vida. Nunca mais sai. Nunca mais dá lugar a outro. Está ali agarrado ao tachinho, faz daquilo
aquilo um emprego e já nem sequer defende os trabalhadores. Infelizmente, até no meu antigo partido, infelizmente aquilo é uma desgraça. Temos os sindicatos, o sindicato de hotelaria, o sindicato de construção civil e há outros. Tem ali aqueles camaradas que vão para ali, agarra-se ao osso, nunca mais larga Isto aquilo quer também. dizer que não admira nenhum político em Portugal nem na Madeira? Não tem nenhum político de referência? Olha, há um político aqui na Madeira que eu admiro bastante, que é o Dr. Rui Nepomuceno, que é um homem honesto, é um homem... Já está afastado da política? Ele não está bem afastado, mas está um pedacinho na zona cinzenta, porque ele faz críticas que não caem bem lá no partido. Mas é um político sério, é um homem digno, é um homem que é um verdadeiro democrata, um homem de abrir. E, no entanto, ele está assim na zona cinzenta, lá no PCP. Mas os outros partidos também fazem o mesmo. Por exemplo, o senhor Dr. João Paulo Gomes, que foi o mentor da minha campanha e o arquiteto desta vitória que os madeirenses tiveram na minha candidatura à presidência da República. Esse senhor foi afastado do Partido Socialista. Ele esteve à frente da juventude nos anos 80, um dia chega lá ao partido, o senhor Mota Torres mandou mudar a fechadura da porta. E ele chegou lá com os jovens, não podia reunir. Acabou-se o departamento da juventude no PS. O PS e o PC e mesmo o Bloco infelizmente, têm vícios daquelas capelinhas. Se aparecer uma pessoa da sociedade civil, um jovem, que tem ideias novas, que é dinâmico, chega ali, eles tiram-lhe o tapete, há aqueles ciúmes, porque eles querem conservar aqueles lugarzinhos, ter a reforma daqueles tachinhos. Ora, o povo madeirense está a ver isso, está a ver aquela política de gamelão, tanto no PSD como nos partidos da oposição, e já não acreditem neles. Vai apoiar o Coelho. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Ponto final no programa A Entrevista. Nós estamos de volta de hoje a 8 dias. Boa noite.